Saudações, família vascaína, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na zoeira aqui do programa Jogo Aberto. Vou deixando os créditos totais ao canal. E vamos também, pessoal, dar uma olhadinha nos canais ESPN, créditos totais aos canais. Pessoal, vou soltar o vídeo para vocês acompanharem essa zoeira aqui, que o Inter dela, né, pessoal, foi atropelado aí pelo Vasco, né, pessoal? Acompanhe esse vídeo até o final que está top, mas antes se inscreva no canal, dê essa moralzinha pra gente, deixa o seu like e, se possível, o seu comentário também. Agora bora pro vídeo, pessoal. Sabe quando você espera para que aconteça uma coisa muito importante? Aí chega na hora e é frustrante, diferentemente daquilo que você imaginou. Beira-Rio de volta, a torcida empolgada. Jogando bem, infelizmente jogou bem, porém perdeu. Jogando bem. Perdeu, Ronaldo. Deu. Gol do Vascão. Cuidado, é seu próximo adversário, hein, Z4? Ui, Dedê! Dedê tá tão longe, tão distante, numa galáxia que pertence ao G4. São Palmeiras bem na tabela, ganhando jogos. Não pensa nisso agora, não. O Ronaldo tá mais preocupado que você. Vai na minha. Como é que uma pessoa mais preocupada do que eu tá zoando os outros? Deu. Ele tá mais preocupado que você. Vai na minha. Que a fase não tá boa. E vai pegar o Vascão. O Vascão tá, ó, só ganhando agora. Time inteligente do Vasco, hein? Tá jogando no erro do adversário, não tinha vencido nenhuma fora de casa. Deixa eu mudar essa conversa, porque tá ficando meio desagradável pro meu lado. Mas, Dedê, Série A na sequência, hein? Próximo assunto não será legal para a minha pessoa. Não mesmo! Tem tanta ruindade nesse campeonato brasileiro, tem tantas equipes sofrendo, praticando um futebol bem abaixo das expectativas. E o Inter, até na tabela, não está tão mal, tem 2 jogos a menos, vai ter mais jogos ainda para cumprir, porque vai dividir as atenções com Copa do Brasil, confrontos contra o Juventude e também os playoffs da Sul-Americana, uma vida complicada no mês de julho. E para completar, para contrastar com a alegria da volta do Beira-Rio, e aí é sério, viu, Ronaldo, porque mais de 70 dias sem a própria casa, uma tragédia, a calamidade que aconteceu e ainda acontece no Rio Grande do Sul. E o Inter volta para o lugar onde ele é mais familiarizado e perde sem jogar mal. Perdeu de 2-1 para o Vasco da Gama e fica mais uma lamentação no campeonato. Tinha tudo para ser uma noite de festa no retorno do estádio Beira-Rio. Antes da bola rolar, foi realizada uma homenagem do Internacional aos cerca de 600 funcionários do clube. Eles trabalharam para que a Casa Colorada estivesse limpa e funcionando bem após ser afetada pela enchente de maio. O primeiro tempo se encaminhava para o Colorado abrir o placar a qualquer momento. Até que um choque de cabeça após escanteio para o Vasco da Gama tirou o ritmo do jogo. Protocolo de concussão ativado. Envolvido no lance, René precisou deixar o campo. O lateral esquerdo foi levado ao hospital, onde está em observação, mas passa bem e consciente. Renan entrou na posição e mais tarde se tornaria um dos personagens da partida. Na segunda etapa, Kudê mandou a campo Wesley e Wanderson. Com maior poderio ofensivo, o Internacional ameaçou, mas não abriu o placar. O que cobrou um alto preço logo em seguida. O zagueiro Robert Renan tentou dominar no meio-campo, mas acabou se atrapalhando e deixando a bola de graça para Adson. O atacante do Cruz Maltino avançou, driblou a defesa e mandou para o fundo da rede. Siento que fuimos protagonistas del jogo hasta que a jogada desafortunada que tomamos o gol. E aí, obviamente, invadiu o nerviosismo, muita coisa. Enquanto o Inter tentava se recuperar, o Vasco chegou novamente.
Após cobrança de escanteio no primeiro pau, Fabrício fez grande defesa, mas viu o zagueiro Lincoln ampliar para a equipe carioca. Bustos descontou em um lindo lance individual após uma bola enfiada de Bruno Gomes. Mas o Inter não conseguiu repetir a produção ofensiva de outros momentos. Placar final, Inter 1, Vasco 2. Eu acho que a gente está no caminho. Acho que a gente está lutando muito, brigando muito e agora é tentar dar sequência com essa regularidade, né? E eu acho que o caminho ainda tem um processo longo aí para a gente buscar o lugar que a gente merece na tabela. O grito de vitória entalado na garganta da torcida colorada por cerca de 2 meses vai precisar esperar mais um pouco para finalmente chegar aqui no estádio Beira-Rio. A animação do começo do jogo deu lugar às vaias. Isso acontece, como blindar, não tem maneira de blindar. O que acontece em todo lado quando você não ganhou, entende? Não é uma situação linda, bonita para ninguém, não entende? A ninguém gusta que estén vaiando, pero bueno, no fútbol acontecem estas coisas. Primeira vitória do Vasco fora de casa na Série A e para o Inter no retorno a uma casa tão aguardada, acaba perdendo 3 pontos importantes, principalmente pela sequência ruim que o Colorado vem enfrentando com empates e derrotas. Já não vence há 4 jogos, então precisa se reabilitar e o problema todo é que pela frente vai ter que mesclar outras competições, Sul-Americana e Copa do Brasil. São jogos atrasados e o Vasco da Gama é um time que reage, sobe bem na tabela. Não tem ainda um treinador oficial, apenas o Rafael Paiva, que é o interino, mas o interino que ajustou o time. O Vasco esperou o contra-ataque certo, segurou o ataque do Inter, que produziu, chegou, mas não conseguiu efetivar os gols. E quando teve oportunidades, nas 2 vezes, o Vasco definiu o placar em 2-1. Esse tipo de confronto, Loirão, quando você enfrenta um time que tem a necessidade do resultado, que é o caso, né? Os dois, obviamente, entram para ganhar, mas quando você está como visitante, você tem ali a ideia de repente, jogar por 1 bola, 2 bolas. O Vasco mudou o comportamento não só de atitude dentro do campo, mas tecnicamente os jogadores parecem que retomaram um pouco da confiança, porque não se desfaz da bola. Vários jogos que eu acompanhei do Vasco, o Vasco se desfazia da bola, passava, nesse caso, pela falta de confiança. O Internacional precisa aproveitar as oportunidades, porque há um bom tempo o Internacional já vem jogando bem, mas eu acho que o momento decisivo, o Abel fala muito de ser eficaz, né? O Internacional em muitos jogos não vem sendo eficaz. E falta Valência e também Borré, né? Que tem qualidade, são jogadores que até o momento não estavam disponíveis. O Valência voltando, o Borré ainda não. E o René tá tudo bem com ele que saiu de ambulância, Sim. Já postou nas redes sociais e que ele tem uma plena recuperação. Tá aí. Mais uma vitória do Vasco. A primeira fora de casa no Brasileirão, né, Brilho? Primeiros pontos fora de casa. O Vasco, fora como visitante, vinha sofrendo muito. E a primeira partida sob o comando do Paiva, ainda na primeira passagem dele, foi contra o Fortaleza lá no Castelão. E o Paiva armou uma retranca ali, né, para segurar o resultado e conseguiu levar um 0-0 importante para a classificação depois em São Januário. E desde então, já nessa segunda passagem, pós-Álvaro Pacheco, o Paiva foi melhorando o time. Então hoje o Vasco vai jogar fora de casa e não é só o time que joga para não perder. O Vasco ontem, depois de resistir no primeiro tempo, sofreu uma pressão do Inter, demorou a se encontrar no jogo, até por uma opção ruim do Paiva. O Rossi no lado esquerdo não estava dando continuidade às jogadas, mas no segundo tempo o jogo ficou mais aberto. O Adson, que cresceu muito de produção sob o comando do Paiva, fazendo esse gol numa jogada individual, aproveitando a falha do Robert Renan. Mas o Vasco foi um time muito competitivo, mais uma vez. E jogando fora de casa, não se resignou só a defender. Aí o gol do Lincoln, no primeiro jogo dele na Série A, garoto de 19 anos, zagueiro. Quem cabeceou no primeiro pau? O Verratti? Não. Não, o desvio no primeiro pau até parece que é uma bola mascada com o zagueiro. O Bustos faz o gol de honra do Inter, mas foi um jogo, Abel, em que o Vasco demonstrou maturidade. Que o Vasco soube jogar com o ambiente, o Beira-Rio ali com empolgação, o torcedor do Internacional voltando a ver o time em Porto Alegre.
mobilizado para tentar dar uma vitória ao seu torcedor, e o Vasco soube resistir bem aos cenários do jogo, teve bola na trave, uma vitória muito importante para esse processo de estabilização do time. O Vasco precisava estancar aquela sangria, que foi com o Álvaro Pacheco, um time que perdia e tomava gol muito fácil, era muito fácil chegar na defesa do Vasco, entrar na área e cara a cara com o Léo Jardim. E hoje o Vasco, mesmo muito desfalcado ontem, 6 desfalques, Abel, do time titular, resistiu e competiu novamente. Então tem um grande mérito do Rafael Paiva de entender Isso qual que eu falo, fica com... o Inter tá com desfalque, então... o Galo tá com... O Vasco também tem desfalque. Tem, claro. Jogou bem. Claro que tem. Mas soube se adaptar a esse cenário, mas é um time que ainda é carente de qualidade, ainda tem muitos problemas, ainda depende muito do Verratti na bola aérea, mas o Paiva tem feito um trabalho competente. Até aqui, o que ele demonstrou é uma análise curta ainda, mas ele mostrou que tem conhecimento de bola, além de conhecimento do clube. Então, se a gente analisar, ele faz por merecer um voto de confiança do Vasco, mas precisa fazer uma análise realmente além do desempenho dele. O aproveitamento muito bom. O Vasco tem 5 vitórias no campeonato. Efetivaria o Paiva? Abel, Hoje é 8? 8 de julho. 8 de julho? Pensando na realidade do Vasco, que é uma realidade difícil, o clube agora sem perspectiva de grandes investimentos, porque não tem ainda um novo dono definido. Tem que usar garotos da base. Tem os jogadores da base à disposição. Ele tem usado muito bem, né, Breder? Tem usado. Tem usado bem, né? Eu acho que até o tempo de lançar, talvez não seria o tempo, o cenário ideais, mas ele tem usado bem também, né? E o jogador tem dado uma resposta muito boa para ele, Passado confiança. Então, diante da perspectiva do Vasco, que é modesta, o Vasco não vai receber os reforços que recebeu no meio do ano passado, não vai qualificar o time dessa maneira. Então, o objetivo do Vasco, nessa situação, é evitar o rebaixamento. Esse é o grande objetivo. E nessa realidade... Solta a voz e fala. Se fosse você, o homem de futebol, você... Não, eu efetivaria o Paiva. Eu sabia que ele ia falar. Não, o Paiva é o treinador e daria o respaldo para ele continuar. Porque não dá para ficar também na base do puxadinho. Tá dando certo, deixa o cara aí, vamos ver o que acontece. Eu ia perguntar, se perde 2 jogos depois, você vai manter? Não, mas isso... Vai dar o aval pro cara continuar? Não, mas isso não pode acontecer. O Paiva cometeu erros até aqui. Cometeu, mas muito, muito menores do que o Álvaro Pacheco, que estava se adaptando ao futebol brasileiro, entendendo o que é o Vasco. Isso aí o Paiva já conhece, então ele já pula esse estágio. E até contratar um treinador, como fez o Botafogo com o Arthur Jorge, ir ao mercado, entrevista, o Vasco pode sangrar muito. O Vasco fez também com o Pacheco. Mas hoje a realidade é um cara que deixe o ambiente tranquilo e que leve o time até o final com estofo, respaldo da diretoria. Então, nesse aspecto, eu vejo que ele merece efetivação, mas desde que a diretoria banque isso. Não pode ficar com o status de interino até o fim do ano. Isso daí não existe. Isso no Brasil não existe. Mas o Ramon Dias foi mandado embora depois do trabalho que fez? Mas bancar a decisão, Abel, de chegar e falar para todo mundo, o Paiva é o treinador do Vasco. Isso aí precisa acontecer, porque o Vasco, em 2022, tinha o Emílio Faro, que assumiu ali numa situação parecida, saída do Zé Ricardo, ele foi levando, os resultados apareceram, foram deixando. De repente, o time estava com possibilidade de não subir para a Série A. Nossa, foram lá buscar o Jorginho às pressas. Então, isso aí é amadorismo. Isso não pode acontecer. Está gostando do trabalho, acredita no potencial do cara, efetiva. Bota ali o status de treinador e eu acho que ele merece isso. Ele já demonstrou ser um profissional competente. Rafael Prats, Internacional e Vasco. Uma grande vitória do Vasco, até por tudo que o Breler explicava, né? O jogo tinha um simbolismo para o Internacional muito grande, né? Voltar ao Beira-Rio, um público muito bom compareceu ao Beira-Rio ontem, né? E claro que você olha, qual time que vai enfrentar o Inter na volta do Inter ao Beira-Rio? Era o Vasco. E isso trouxe para o jogo, obviamente, um tipo de componente emocional, um ingrediente para a partida, que a gente também não pode tirar do contexto. Eu acho que até isso deu ao Vasco uma vitória ainda maior. Sim. Uma vitória ainda mais gigante ao Vasco no Beira-Rio. Muito importante, obviamente, ganhar o primeiro jogo fora de casa. Estou com o Breder, esses resultados, essas atuações do Vasco competitivas, com mais segurança, os jogadores tendo mais noção de como cada um tem que fazer, o que cada um tem que fazer no campo. Tudo isso para o Rafael Paiva é uma ótima notícia.
para estabilizar o trabalho, para ele ganhar também mais respeito, talvez até mais externo do que interno. Me parece que internamente ele é alguém que o Vasco olha e observa que tem muito potencial, mas talvez externamente não era tão conhecido, mas o time com ele tem dado respostas muito boas. Mudou a conversa de algumas semanas. A conversa com o Álvaro Pacheco era uma de desespero, tende a encontrar um ponto aqui, outro empate ali, uma vitória colar. Com o Paiva já está mudando a conversa, não pode perder os pés do chão. A luta ainda para fazer os 45 pontos o mais rápido possível, mas nesse momento você olha para o Vasco, imagina o seguinte, esse time pode chegar aos 45 pontos. Pode chegar bem aos 45 pontos, pode dar recados bons como tem dado. E ontem ganhou um jogo importante contra o Inter, mesmo o Inter desfalcado, com problemas. É o Inter de volta ao Beira-Rio. Desfalcado, mas com jogadores experientes. Também. Com o Alan Patrick. Exato. Com bons Fernando, jogadores, sem com dúvida. Bruno Henrique, sem com o dúvida. Alário. Não. Cadê o futebol do Colorado? Isso em nada diminui a vitória do Vasco. Eu acho que ter vencido o Inter na volta do Inter ao Beira-Rio para o Vasco é uma vitória ainda mais retumbante para o Vasco da Gama. A gente tem uma tela com a queda do Internacional. Números do Colorado de tanta gente. Fez uma Libertadores espetacular no ano passado. Por muito pouco, não chega à grande final contra o Boca Juniors. Fluminense passou. Então é isso, né, torcida? Eu venho trazer para vocês aí mais uma notícia. Vasco tem segunda melhor campanha aí do Brasileirão desde que Rafael Paiva assumiu o comando da equipe. Pessoal, o Vasco aí vem se recuperando a cada dia, a cada rodada no Campeonato Brasileiro e tem a segunda melhor campanha desde que o técnico Rafael Paiva aí assumiu o comando da equipe, segundo dados do SofaScore. Neste domingo, o Cruz Maltino venceu o Internacional por 2-1 no Beira-Rio, pela 15ª rodada aí da competição. Rafael Paiva aí, realizou 5 jogos à frente da equipe, venceu 3, empatou e perdeu 1 apenas. Resultado de 66,7% aí de aproveitamento. O treinador e conseguiu aí arrancar aí o setor ofensivo e defensivo do time carioca, que tem a pior defesa aí da Liga Nacional, com 26 gols sofridos. Porém, desse número, somente 5 foram com o Paiva no comando. O atacante do Vasco aí, o ataque aí do Vasco também evoluiu e tem 10 gols aí desde que o técnico assumiu, 17 no total do Brasileirão. Nestes 5 jogos, a equipe precisou na média de 6 finalizações para marcar e de 12,8 chutes no gol para sofrer gols. Quando o Paiva assumiu aí a equipe após a 10ª rodada, o Cruz Maltino aí ocupava a 17ª colocação. Agora já está na 13ª posição com 17 pontos, 5 à frente do Corinthians, primeiro time da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, pessoal, o Vasco aí enfrenta justamente aí o Corinthians nesta quarta-feira às 19 horas, horário de Brasília, em São Januário. Lotado, pessoal, lotadíssimo. E o Corinthians aí que não está bem aí no campeonato, né? Que vem aí de derrotas e derrotas. Então aí, né, o Vasco da Gama é o segundo time aí que mais somou pontos aí em 10 no Brasileirão de 2024. Desde que Paiva assumiu a equipe, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 66,7% de aproveitamento, 10 gols marcados, 5 gols sofridos, 6 finalizações para marcar 1 gol e 12,8 finalizações para sofrer 1 gol. Então aí o nosso eterno interino e quem sabe será efetivado aí, né, pessoal? Tomara que sim. Rafael Paiva é um bom treinador, arrumou a equipe, somente o básico, pessoal. O Vasco só precisa do básico para aí não cumprir tabela e sim disputar a parte de cima da tabela. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like, deixe seu like aí que nos ajuda muito aí no engajamento do vídeo. E se possível aí, pessoal, se ainda não é inscrito, que se inscreva, dê essa moralzinha pra gente. Acione aquele sininho de notificações, porque é assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo aqui, que a gente traz todos os dias notícias e informações sempre atualizadas aí do Vascão. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, até a próxima notícia.